Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 37 e 39 do livro de Jó. Versículos 1 a 5 do capítulo 37. Eliú faz referências recorrentemente à voz de Deus em relação tanto com as manifestações audíveis, ou seja, o trovão, quanto visíveis, o relâmpago, de uma tempestade, por meio das quais Deus comunica algo da sua majestade. Versículos 6 a 8. A neve e a forte chuva estão sob o controle de Deus. Elas testificam as obras das mãos do Senhor. Sob tais condições, até mesmo os animais procuram um abrigo dos elementos. Eliú pode estar mencionando o processo de hibernação dos animais. Versículos 9 e 10. Eliú descreveu como o sopro de Deus e os ventos frios do inverno, que transformam a paisagem pelo poder do Senhor e sob sua direção. A neve e a geada são raros, mas não desconhecidos em Israel. Versículos 11 a 13. Deus forma e controla todas as tempestades e as envia para executar seus propósitos. Isso pode incluir a correção por causa de desobediência ou uma bênção especial e evidência da bondade de Deus para com seu povo em razão de sua obediência pactual. Eliú sugeriu que Jó devia entender isso para poder reconhecer o trato de Deus com ele para correção e restauração. Versículo 16. Eliú se refere a Deus como aquele que é perfeito em conhecimento, uma descrição que ele primeiro aplicou a si mesmo ao fazer o seu discurso a favor de Deus em Jó 36, versículo 4. Versículos 17 e 18. Eliú perguntou então se Jó teve alguma participação na vinda do vento quente que chegava pelo sul. Com o vento, o céu ficava sem nuvens e era como um imenso espelho fundido sobre a paisagem. Versículos 19 e 20. Eliú afirmou que ninguém possui sabedoria suficiente para debater com Deus, muito menos vencer. Se o homem não é capaz de entender as atividades básicas de Deus no mundo natural, como pode esperar falar ousadamente em sua presença? Versículos 21 e 22. Se o sol é por demais resplandecente para se contemplar, quanto mais o esplendor do Senhor. Por isso, Deus modera sua aparência. As imagens podem sugerir a aproximação de uma tempestade vinda do norte, quando os raios do sol atravessam as nuvens com um esplendor de ouro. Isso anunciaria a presença do Senhor. O norte estava ligado à morada de Deus em algumas culturas do Oriente Antigo. Versículos 23 e 24. Eliú sugeriu que a busca de Jó por uma audiência particular diante de Deus era infundada. Eliú afirmou que Deus não estava escolhendo Jó para persegui-lo, como ele havia reclamado. Isso era impossível porque o caráter moral fundamental de Deus operava de acordo com seu juízo e sua justiça. O conselho de Eliú a Jó era que ele devia ter verdadeira referência a Deus e se arrepender de seu egocentrismo. Assim, ele entenderia o poder de Deus e sua integridade moral. Dessa forma, Jó veria que Deus é suficiente para toda a sua tribulação. Agora, nós vamos estudar o capítulo 38, versículo 1 do capítulo 38. A fala de Deus a Jó, desde o redemoinho, não se originava de um vendaval, como aquele que destruiu a casa de seus filhos, nem de ventos de juízo. Tratava-se de uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. Do meio de um redemoinho, Deus falou. Surpreendentemente, ele não respondeu qualquer uma das perguntas de Jó. O questionamento de Jó não era o centro da questão. Ao contrário, Deus usou a ignorância de Jó sobre a ordem natural da terra para revelar sua ignorância da ordem moral de Deus. Se Jó não entendia o trabalho da criação física de Deus, como poderia compreender a mente e o caráter do Senhor? Versículo 3. O Senhor se dirigiu a Jó, desafiando-o a entrar em diálogo em plena posse de suas faculdades e sua força humana. Cingir os teus lombos é uma típica expressão hebraica que reflete o ato de colocar as vestes longas entre as pernas e dentro do cinto em preparação para uma tarefa difícil como correr ou lutar. A tarefa difícil de Jó consistia em entender e responder completamente às perguntas de Deus. Versículos 4 a 7. Na primeira rodada de perguntas a Jó, o Senhor o desafiou a entender algo do seu poder criativo no mundo inanimado e dos seres vivos. Deus sozinho trouxe à existência a terra. A imagem aqui é de um edifício cuidadosamente concebido, medido e estabelecido. Suas colunas de sustentação estão solidamente firmadas em suas bases. As estrelas são personificadas como sendo capazes de cantar, mas também, de forma alternativa, as estrelas da alva podem ser uma metáfora para os anjos que aparecem na linha paralela. Versículos 8 a 11. A origem do mar é descrita como a imagem de um parto. É descrito o poder de Deus sobre o mar ao erguer continentes.
junto com as densas nuvens que derramam suas águas para trazer chuva sobre a terra. Os limites que Deus efetivamente estabeleceu detêm as orgulhosas ondas do oceano. Elas avançam como se nada as detivesse, mas quando chegam aos limites de Deus, quebram e param em um momento pela autoridade da voz de Deus. Versículos 12 a 15. Assim como a aparência do barro é alterada pela impressão de um selo, assim também a paisagem é dramaticamente mudada pelos raios promissores da alvorada. O alvorecer é comparado a um vestido. A imagem é de vestes cujas dobras, que não são observadas na escuridão, ficam visíveis à luz. Para os ímpios, a luz é a escuridão em que praticam suas obras más. Com a verdadeira luz do dia, a luz deles, que é a escuridão, desaparece. Assim como o braço de um malfeitor fica impotente quando se quebranta, também os planos dos ímpios são frustrados pela luz do dia. Versículos 16 a 18. A extensão do conhecimento empírico de Jó é questionada. Suas viagens limitadas não podem ter incluído as nascentes ocultas que jazem no mais profundo do abismo. Jó não tinha visto nem mesmo a sombra das portas da morte, quando mais passado por elas. Jó havia descrito anteriormente o reino da morte como sendo um lugar sombrio. No entanto, expressou o desejo de encontrar refúgio ali. O ponto é que Jó, com sua perspectiva limitada, deve confiar naquele que é infinito em sabedoria, poder e conhecimento. Versículos 19 a 21. A luz e as trevas são personificadas, tendo cada uma sua morada, de onde diariamente saíam e para lá retornavam. O Senhor satiricamente lembrou a Jó de que ele não era nascido quando Deus ordenou que a primeira luz penetrasse as trevas. Versículos 22 e 23. Deus contou que estava reservando os tesouros da neve e do granizo para os momentos de angústia. Ele usou este granizo para ajudar Josué e os israelitas a vencerem a batalha, em Josué 10, versículo 11. Assim como os exércitos guardam as armas no arsenal, Deus possui todas as forças da natureza sob seu controle. Algumas vezes ele as usa para confundir os que fazem oposição a ele ou ao seu povo. Jó nada conhecia dos recursos de Deus. Versículos 25 a 30. Num mundo onde a água da chuva era preciosa, Deus lembrou a Jó que somente um mestre artesão podia ser responsável pelas diversas formas que a água pode assumir e os lugares onde essas podem ser encontradas. As forças elementares da natureza estão sob controle de Deus. Versículos 31 a 33. Deus pergunta se Jó sabe ordenar as estrelas. Deus chamou a atenção de Jó para as constelações, o sete estrelo, o Órion e a Ursa. Embora Jó soubesse da existência das constelações, ele não compreendia as leis da física e da astronomia e seu efeito sobre a Terra. Somente Deus exerce domínio sobre tudo isso. Versículos 34 a 38. As perguntas de Deus sugeriam que nem Jó, nem ser humano algum, tinham a sabedoria necessária para controlar o tempo. Em uma metáfora, as nuvens são comparadas aos cântaros gigantescos, a jarros, que são abaixados para derramar a sua água sobre a terra seca e dura. Versículos 39 a 41. Os leões são capazes de segurar suas presas, mas é Deus quem estabeleceu a complexa relação entre predador e presa. Deus também cuida das necessidades dos corvos, que são aves que com frequência se alimentam de restos de presas. O controle divino sobre os corvos incluiu usá-los para cuidar de um de seus profetas, Elias, em 1 Reis 17, versículos 4 a 6. O imponente leão e o despretensioso corvo constituem dois extremos. Eles representam todo o reino animal, um que pega a presa e o outro que se alimenta do restante da presa. Agora nós vamos estudar o capítulo 39. Deus fez, versículos 1 a 4 do capítulo 39. Deus fez a Jó várias perguntas sobre o reino animal para demonstrar como era limitado o conhecimento de seu servo. Deus não estava buscando respostas de Jó, estava fazendo com que Jó reconhecesse o poder e a soberania divinos e lhe submetesse. Somente então ele poderia ouvir o que Deus estava realmente lhe dizendo. As cabras monteses são capazes de se reproduzir sem a ajuda do homem, e é Deus quem controla todo o processo. Versículos 5 a 8. O jumento selvagem era muito admirado pela sua liberdade e capacidade de viver na terra salgada, que é uma terra árida para a agricultura. Assim, o jumento selvagem aprendeu a escolher os terrenos que os homens evitam. Deus sugeriu que ele cuida do jumento montês no ermo, livre do trabalho e das restrições de seus parentes domesticados. Há um tema aqui: Deus colocou cada animal no ambiente adequado. Versículos 9 a 12. No Antigo Testamento, o boi selvagem, também chamado de auroque, foi praticamente extinto nos dias de hoje. Ele às vezes simbolizava a força. Depois do elefante e do rinoceronte, o boi selvagem era o maior e mais poderoso animal terrestre do mundo.
Versículos 13 a 18. O avestruz põe seus ovos em um ninho raso no chão e às vezes espalha alguns deles, ou deliberadamente os destrói se o ninho for descoberto. O avestruz é uma ave que não pode voar, mas que corre mais rápido do que um cavalo. Ao fugir, o avestruz alcança uma altura de mais de 2,4 metros, anda a passos largos de mais de 4,6 metros de comprimento e avança a mais de 64 quilômetros por hora. Jó queixara-se de paradoxos na sua vida, e Deus lhe mostra paradoxos naturais que só são resolvidos nos propósitos secretos ou revelados do Deus autoexistente. Versículos 19 a 25. Provavelmente esse fosse o cavalo de guerra, por reputação mais forte e inteligente dos animais na época. A grande força e ligeireza do cavalo faziam dele uma parte importante de antigas forças militares, principalmente puxando carros de guerra. A intrepidez, impetuosidade e confiança do cavalo diante da batalha são personificadas quando se diz que ele ri. As incríveis qualidades físicas do cavalo só podem ser atribuídas ao gênio criativo de Deus. Só ele é capaz de ferir de espanto o cavalo, que de outra sorte é destemido. Versículos de 26 a 30, Deus concluiu esta parte de seu questionamento de Jó da mesma maneira que o iniciou. Ele desafiou o entendimento de Jó sobre o funcionamento da natureza. Não foi Jó quem ensinou o falcão a voar, nem quando e para onde migrar. Não era por mandado de Jó que a águia punha no alto e inacessível seu ninho elevado. Não foi Jó que deu à águia sua vista aguçada, e as águias elas se apresentam após combates militares que deixam cadáveres pelo chão. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 37 a 39 do livro de Jó.